Minha gente, eu sou planejador urbano, uma pós-graduação que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas. Eu sou advogado, formado na Universidade Federal do Paraná, mas eu sou jornalista também, formado na Católica, hoje a PUC do Paraná, que na época era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Eu tenho me preocupado muito ultimamente por esses aspectos do Estado espetáculo, da parceria entre o poder público, notadamente o judiciário e o Ministério Público, e a mídia. Isso tem ocasionado acidentes enormes nesse processo. Em função disso, eu sou autor da lei do direito de resposta, para que as pessoas que forem detratadas pela mídia tenham a possibilidade de responder à altura nos mesmos meios com o mesmo alcance. Eu hoje estou falando com vocês aqui agora. Isso vai para o meu Facebook. Muito pouca gente vai ter acesso a isso quando eu sou inclinado a fazer isso nesse momento por algumas insinuações feitas pela Rede Globo, Globoplay, em um vídeo comentado pelo Ali Camelo, se não me engano, que foi colocado no ar ontem. Minha gente, vocês lembram da escola de base em São Paulo? Os donos da escola de base foram acusados duramente, eles foram linchados e condenados pela imprensa. O dono acabou morrendo quando se descobriu que tudo era uma mentira de uma menina ingênua, uma criança que havia repetido um assunto que ouviu em algum lugar. Mas a imprensa havia condenado os donos da escola por antecipação. Uma coisa horrível, nunca tiveram condição de defesa. Eu lembro aqui também da condenação do Lula, da prisão do Lula, como foi feita e tudo mais. A imprensa batendo duro. A tal Lava Jato, que se suportava em alguns crimes de políticos, agentes públicos, diretores de empresas que existiam, mas que manipulou aquilo tudo como uma alavanca para desmoralizar no Brasil a política, os políticos e evitar a participação do Lula no processo eleitoral. No fim, nós sabemos a influência da CIA, do FBI, dos interesses econômicos de grandes grupos norte-americanos e de outros países. Mas a imprensa bateu duro. A imprensa bateu duro. 80% da população brasileira acreditava na narrativa da Rede Globo e de outras grandes comunicadoras televisivas, radiofônicas e jornais. No que resultou isso? Hoje a desmoralização completa do Sérgio Moro, que se exilou nos Estados Unidos, uma espécie de exílio voluntário para fugir à responsabilidade do que fez aqui no nosso país. A desmoralização total dos promotores, que fraudaram inclusive provas que incluíram em processos semelhantes e paralelos provas e delações que não existiam, confissões que não foram feitas. Desmoralização completa. Mas a Globo havia condenado o Lula. Havia, sem sombra de dúvida, corrupção no Brasil. E a corrupção hoje é tão grande quanto ou maior ainda. Você vê com a CPI da Covid o envolvimento do pessoal do Bolsonaro em superfaturamento e comissões em cima de compra de vacina. Mas a imprensa criou o clima, nesse caso a serviço de interesses econômicos que a própria imprensa representava. Aqui no Paraná, quando eu fui governador, há 30 anos atrás, nós tivemos o caso do menino de Guaratuba, o Evandro. O Evandro desapareceu, acham o corpo, a polícia do Paraná mandou fazer um exame de DNA em Minas Gerais, se verifica que o corpo era verdadeiro, mas a imprensa cai em cima dos acusados de uma forma tão pesada e tão radical que em determinado momento o secretário de Segurança do Paraná diz o seguinte: vamos soltar, se absolver em praça pública, na certeza de que eles seriam linchados em função do clima que foi provocado pela mídia em cima dos réus. Hoje, 30 anos depois,
Um grupo de jornalistas investigativos aprofunda, consegue gravações e verifica que as confissões foram tiradas sob tortura. Na época ninguém sabia. Mas se o secretário de Segurança naquele momento soltasse os réus em praça pública, seriam linchados, porque eles tinham sido, obviamente, condenados pela mídia. Então tem que pôr um limite nisso. Eu tentei pôr um limite com a lei de direito de resposta. Mas mesmo assim, a minha lei, que foi aprovada na Câmara e no Senado, teve um veto da presidente Dilma numa questão que eu acho essencial, que é o réu, o acusado, responder pessoalmente, através do meio magnético, evidentemente, num jornal por escrito, e essa versão pessoal, essa filmagem ir para o ar. Filmagem, eu digo, ela teria que ser submetida a um juiz, para não haver excessos que podiam levar a outras infrações, e depois colocada. Mas a Rede Globo pressionou, a tia Dilma vetou, o que era essencial. Mas a lei existe ainda e dá a possibilidade de direito de resposta. Funciona mal porque o judiciário não está dando muita importância para ela. Mais recentemente, para vocês verem o que é a influência da imprensa, o caso do Lázaro. Ele foi vendido pela mídia como se fosse um serial killer, um assassino em série, quando na verdade o Lázaro era um pistoleiro de aluguel a serviço de interesses de fazendeiros que grilavam terras na região, e isso parece que está claramente estabelecido e entendido hoje. Mas a cobertura do Lázaro, serial killer, levou ao seu assassinato. 200, 300 policiais poderiam tranquilamente, uma vez que ele estava cercado, prendê-lo. Ele foi executado. Mas esta execução serve basicamente a quem? Serve aos que queriam Lázaro calado. A mídia condenou e inventou um serial killer, e isso redundou na defesa dos mandantes dos crimes, que serviam para desvalorizar terras ou cobrar dívidas de pequenos proprietários rurais da região. Então, minha gente, é isso. Eu, no documentário feito pelo pessoal, inclusive aqui de Curitiba, e colocado no ar pela Globoplay, e me disseram, não vi o documentário inteiro, que eu teria sido objeto de uma insinuação do Ari Camelo, que deve ser um diretor da TV Globo. Esse Ari Camelo dizia que eu, como governador, deveria ter... Não é nada disso, Ari Camelo. Eu sou absolutamente a favor da liberdade de imprensa. Mas que tal a responsabilização das leviandades que podem levar à morte o pessoal da escola de base, que transformam um pistoleiro de aluguel num serial killer em benefício dos mandantes dos assassinatos? Que tal entender o que a mídia fez com o Lula e que hoje a gente sabe que era tudo uma falsidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, com Sérgio Moro fugido lá em Nova York? Minha gente, eu fiz uma lei para colocar um limite nisso. Liberdade de imprensa tem que ter como consequência a responsabilidade dos denunciantes e dos órgãos de comunicação, porque está virando uma zona isso. E o pior de tudo é que a Globo me coloca isso no ar, na Globoplay, a insinuação do Camelo, e eu tenho apenas esse Facebook para fazer uma resposta, um alcance mínimo, mas fiz a minha parte. Eu não fujo da minha responsabilidade. Camelo, modus in rebus. Entenda que a liberdade de imprensa definitivamente depende também, para ser mantida ao longo do tempo, da responsabilização dos erros, dos excessos e dos crimes cometidos contra pessoas inocentes. Valeu, minha gente, era o que eu queria dizer para vocês nesta sexta-feira muito fria de Curitiba.